Vamos falar do Galudo, logo mais, contra o Juventude. Ô Luiz, você que não pipoca, você que tem, o Luiz Costa é a opinião que o povo gosta, eu vou te perguntar e você vai responder. O medo do Barba no primeiro jogo, a cautela excessiva do Barba, ela pode ter uma resposta positiva, ele pode ser bestial, caso logo mais, ele que tem características que ele sabe usar muito bem, características mais defensivas, de jogar no contra-ataque, jogar em transição, né? Vocês jovens que farmam aura, aliás, você tem perfil para participar do campeonato de farmar aura. De jeito nenhum, cara. Eu vi um vídeo agora... Só porque usa óculos, né? Você também usa. Hein? Só porque usa óculos. Não, é porque é um jovenzinho, um garotinho. Eu só tô bem cuidado. Campeonato de farmar aula, os caras ficam no chão. Você que tá sofrendo um treino. Tremelique. Me ajuda aí, gente. Na minha época lá no Pombal, eu e minha turma lá fazia um campeonato de outra coisa. Eu contei pra você. Fala pro povo. Eu não posso contar aqui, não. Pelo amor de Deus. Então, Luiz, o que acontece? Ele pode se tornar bestial se ele vai logo mais, independentemente de ganhar o jogo ou não, ele traz a classificação. Porque se ele não trouxer a classificação, eu acho que a batata começa a assar. E aí o resultadismo pesa, né, HG? Principalmente pra mim. Boa tarde aos amigos. Tá com frio, né? Tô não, cara, tô bem, o ar-condicionado aqui tá bom hoje. Boa tarde aos amigos, boa tarde a quem nos assiste em casa, no trabalho. Cara, é isso, o Domingues ele fez uma aposta, né? Ele apostou realmente no jogo de 180 minutos. A partir do momento que ele, e foi o que ele mesmo disse, né, na sua coletiva, que ele optou, né, ele preferiu em algum momento ali em não colocar mais um atacante, porque o jogo seria arriscado demais, né, ele arriscaria muito colocar mais um atacante. Ele está pensando no jogo de 180 minutos, e vamos lembrar que é um treinador que quando o Atlético contrata, e a gente perguntava para pessoas que o acompanhavam e acompanharam lá no futebol argentino, falavam que ele vai muito bem nesse tipo de competição de mata-mata. Cara, o torcedor atleticano, acho que pode se pegar um pouco nisso. Eu, particularmente, para aquilo que eu gosto de futebol, do que eu gosto de assistir, não me agrada muito. Eu acho que quando você joga em casa, você tem sim que tentar fazer o resultado. Mas, cara, eu acho que não existe uma fórmula correta, né, para esse tipo de competição. Ô, Luiz, mas você não acha que foi o sentido que ele quis dar com a resposta dele, que ele coloca na entrevista coletiva? Boa tarde para todo mundo. No ponto que estava o jogo, a minha preferência é melhor ficar com um empate que sofrer uma derrota. Mas eu acho que foi o ponto que ele, naquele momento, ele pensou. Que é claro que a gente sabe que ele entrou para conseguir vencer o Juventude. Assim, ele montou um time pensando na vitória contra o Juventude. Porém, chegou um determinado momento, no segundo tempo, que o Juventude parecia ter mais corpo do que o Atlético. É péssimo isso, gente. Eu não tô falando que ok. O Atlético tem menos corpo que o Juventude jogando em casa com o apoio de 37 mil torcedores. Não, eu não estou dizendo isso. Mas na cabeça dele, ele pensando, se eu coloco mais um atacante, eu vou abrir espaço para esse time, que está forte fisicamente. O caso do Juventude, o MP estava empurrando no campo do Atlético. Eu até concordo com você, mas é porque eu acho que no futebol, e aí eu discordo um pouco do Domingues, você pode ser ofensivo de outras maneiras, não obrigatoriamente optando por colocar só mais um atacante. E já é normal do trabalho. Já é normal no trabalho do Domingues ele não fazer as 5 substituições, né? Isso aí é algo que a gente vem assistindo já há algum tempo. Cara, ele poderia, por exemplo, ter colocado mais um meia, colocado o Scarpa, talvez tá ali no meio campo, ou então, mesmo que não seja um jogador ofensivo, mas é mais ofensivo, poderia colocar o Alexander no lugar de um Pérez, talvez, para poder ter um jogador com uma saída melhor, que pisa mais na área. Assim, são opções. Sim. Óbvio, se no momento final ele optasse pelo Borba, se fosse um travante contratado, tava ali no banco também. Mas assim, mas já é normal no trabalho do Domingues ele não fazer as 5 substituições. E é uma coisa Atlético, que... Né? No Atlético. E é uma coisa que eu particularmente, quem nos acompanha lá na HG, eu já critico há algum tempo, cara. Eu acho que em um time que tecnicamente não consegue sobressair tanto, você precisa fisicamente tentar sobressair. Se você tem a oportunidade de fazer 5 substituições, e eu nem tô falando que o Atlético hoje ele proporciona ao treinador 5 grandes substituições. Não proporciona.
Mas entre o Pérez cansado e um Alan Franco que está descansado, ou o próprio Alexander, ou o próprio Scarpa entrando, eu acho que seria uma opção. Você pode, em algum momento ele chegou a colocar o Pacini, e aí você pode ou liberar o Lodge, ou então colocar o Pacini numa segunda linha. Ele tinha oportunidade, ele tinha mexidas. Ah, mas o elenco do Atlético não proporciona. O do Juventude proporciona isso pro Barbieri? Não. Mas são responsabilidades diferentes, né, Luiz? Mas então, exatamente porque ele tem essa responsabilidade, o Barbieri, se ele sair pro Atlético hoje, Barbieri, grande trabalho, mas o medo, parabéns. Você concorda comigo que o medo, ele também te Eu não tira vejo como medo, eu vejo mais ele como... Mesmo, o professor, ele mesmo falou, né? Eu não vejo assim como medo, tá? É porque você não pode, num duelo de 180 minutos, eu acho que ele procurou fazer com que o time vencesse, boa tarde, né, primeiramente a todos, ele procurou fazer com que o time vencesse dentro da ideia já existente. Ele colocar um segundo atacante ali àquela altura do jogo e, lamentavelmente, para o Atlético e para o torcedor atleticano, como o Elton constatou, o time realmente acabou sendo dominado ali pelo Juventude nos últimos 10, 15 minutos da partida, talvez. Um domínio bem mais ou menos mesmo, HG. Eu não acho que o Atlético ficou encurralado contra o Juventude em momento algum. Mas você coloca um segundo atacante, mexer demais naquela estrutura. Eu acho que ele quis ganhar o jogo, não acho que faltou coragem pro Domingues. Pelo contrário, eu acho que ele foi fiel ao que ele tem trabalhado no Atlético nos últimos tempos. E se mais ele não mexe, quando a gente fala de 3 mudanças, estamos falando de 30% de mudanças. 5 mudanças é 50% de um time que já tem muita dificuldade. E olha como o Domingues custou. O seu Atlético não rende grande coisa, não joga o futebol dos sonhos do torcedor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pro Domingues fazer esse time chegar no estágio que ele tá agora, foi uma luta e tem sido custoso. O Ivan Roman tá fora da lista de relacionados para logo mais. O Thiago tá até apurando ali para ver se tem alguma possibilidade de saída. Por quê? Porque com o adiantado, eu, inclusive, mais cedo hoje, estava no ar lá na Band News, eu falei com uma pessoa do Atlético e perguntei sobre o Kevin Castanho, se a coisa estava caminhando bem. Essa pessoa me disse, está caminhando bem. Mas precisa fechar, né, logo, porque acho que vai ser um cara para chegar, fardar e jogar. Então, da lista de relacionados, o Ivan Roman não está. O que significa? Ou significa? Tá significando, né? Porque mais um gringo... Infelizmente, cara, é porque assim, a gente vê o futebol de uma outra forma, né? E a gente tá aqui na TV, a gente tá acompanhando de casa, no ar-condicionado, né? Como muita gente diz. E os treinadores que passaram pelo Atlético, eu acho que deram poucas oportunidades para ele. Eu queria ver mais do Ivan Roman, porque o recorte que a gente teve do Ivan Roman, pelo menos o que eu observei jogando pelo Atlético, foi bom. Eu não vejo o Ivan Roman como aquela peça assim, é um bagre, não joga, não rende. Eu acho que ele entregou. E eu acho que teve um momento, foi no início da temporada passada, que ele foi um jogo contra o Botafogo, que ele sente, mas que não sentiu, na verdade, foi atendido. Foi cãibra ali, né? Foi cãibra, ele sai e é substituído. Eu acho que... Quem era o treinador? O Barba. Era o Barba. Eu acho que a partir daquele dia que ele sai, ele reclama, e eu não sei como foi a forma que ele reclamou, que tipo de palavra que ele proferiu, mas as oportunidades dele caem no Atlético. Ele passa a não ter mais grandes oportunidades dentro do Atlético. E ele já foi importante para o Atlético no próprio Campeonato Brasileiro. Ele deu a vitória para o Atlético no jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo, 1-0, gol do Ivan Roman. Então, é um jogador que eu vejo qualidade, mas que ao longo dos treinadores que passaram pelo Atlético, ele foi diminuindo o número de oportunidades dentro do Atlético. Mas, Eltinho, eu não vejo só como justa, eu não vejo só como compreensível a situação, mas, cara, é justa a indignação do Ivan Roman. Sim, naquele momento. Eu acho que até hoje, se ele estiver indignado do Atlético, ele tem toda a justiça do mundo. Que ele ser preterido em detrimento do Vitor Hugo é absurdo. Mas aí eu também acho. Teve um dia desse que uma pessoa me perguntou assim, o que você fala tanto do Ivan Roman? O que você viu dele? Eu falei, aí que tá, eu vi muito pouco. Mas então, o pouco que você viu, mas o pouco que você viu. Eu gostaria que ele permanecesse, que fosse usado, porque eu vejo qualidade nele. Eu também. Eu só acho que ele precisa ser mais maldosão, mas no sentido de violento. Mas aí ele tem 19 anos ainda, né, É isso aí. Só que ele é um jovem zagueiro. E eu acho que o Atlético precisa preservar. O Atlético não pode pegar o Ivan Roman e falar, toma, mercado. Eu vejo possibilidade nele, cara.
Eu vejo. também. Questão de gosto. Tem jogador que você gosta e tem jogador que você não gosta. Às vezes tem jogador que o Luiz acha bom, eu acho mais ou menos. HG, Tá tudo certo. Mas o Ivan Roman, por exemplo, eu prefiro persistir com o Ivan Roman no meu banco de reservas, no meu elenco, do que hoje contar com o Vitor Hugo. Everton, mas você acabou de falar que o problema é que se fechar com o Kevin Castanho, tem que tirar um gringo. Qual outro gringo pode tirar? Não tem não, né? Everton. Não tem. Preciado. Nesse caso, é que o Tomás Pérez tem contrato até o final do ano. E o Atlético não vai contratar. Né? Mas aí, como tem que cumprir até o final do ano, não dá para mexer. O Bobas então, também tem até o fim do ano só, Gachinho. Pois é, ainda tem o Bobas. Então, eu não acho que o Atlético... gente, se esses forem os planos, tá? Não sei se são. E só para essa pessoa que te perguntou isso, o que você viu no Ivan Roman, a resposta para mim ela é muito simples. Não é o que eu vi no Ivan Roman, é o que eu já vi do Vitor Hugo. Por que você pede chance pro Riquelme? É pelo que eu já vi do Reinier, é pelo que eu estou vendo do Dudu, é por isso. Viu de quem? Oi? Viu de quem? Do Riquelme? É o que eu já vi do Reinier, que ele ainda não apresentou no Atlético, é o que eu também estou tentando ver hoje do Dudu, que não consegue apresentar mais. Então, é por isso que a gente pede o Riquelme, é por isso que a gente pede mais chance pro Ivan Roman. Às vezes não é nem... Porque assim, às vezes a pessoa fala, mas esses caras não são a solução, eles não são salvadores da pátria, com certeza. Agora, melhores que o Vitor Hugo, melhores do que o Reinier, cara... Mas ninguém quer os caras como solução, né? Exatamente, oportunidade. Como composição de elenco, é isso, Thiago. Só falar de uma peça muito importante, e eu acho que vai ser importante no jogo de hoje, tá? O Cissé voltar hoje a ser opção. E aí você acha que aparece no time titular? Não, eu não acho que apareça no time titular, Luiz, mas eu vejo o Cissé jogando pelo menos, no mínimo, 30 a 35 minutos desse jogo. Ele vai ficar, se não voltar de repente, teve um jogo que ele volta já no segundo tempo, vai me fugir aqui uns 2, 3 jogos lá. Foi contra o Palmeiras, foi o 2-1 contra o Palmeiras. Eu não vou ficar surpreso se isso acontecer hoje lá em Caxias do Sul. Importante demais, né? Pela dinâmica que ele dá. Sim. A fisicalidade hoje vai ser fator preponderante para o Atlético passar. Vai precisar de realmente ganhar as disputas, colocar o pé forte na bola hoje em Caxias. Nos volantes do Atlético, que a gente olha nessa lista aí, o Valor é o único jogador que tem mais mobilidade, que consegue tocar pra frente, ele fazer muito bom jogador. Espaços numa velocidade muito rápida, passada longa, né? Eu fico assim, e não é só a questão do Atlético não, tá? Em geral, me incomoda muito, cara, treinador que não banca porque o jogador é jovem. Nossa. Tem qualidade, mas não é bancado porque é jovem. Mas tudo é seu tempo, né? Não é jogar lá mas uma máquina de centrifugar. Por que aqui tem processos para isso? Por isso que eu estou te dizendo. Mas só que há clubes em que o processo ele nunca é realizado. Né? O jogador, às vezes, nunca está pronto. O Atlético é esse clube. O Atlético, para mim, tem esse problema de não estar pronto. 21. Não está pronto. O Atlético Paranaense ontem venceu com 2 uma coisa que vocês adoram, tá? Vou fazer agora. Eu não estou comparando processos. São diferentes, são ideias diferentes, são clubes diferentes, são rivais. Mas, hoje o Cruzeiro mete Felipe Moraes, daqui a pouco mete o Kenji. Mas porque começou em 22. Sim. Mas chegou uma hora que em 22 o Atlético estava com o Felipe Moraes começou em 22. Os laterais do ano passado eram Kaique e Cauã Prates. Pois é, o Felipe Moraes surgiu aí, entra bem, aí entra de novo bem, entra em jogo importante, fogueira, aí entra, resolve, não ganha jogo, mas joga bem. Aí vai, cara, vai bancando. Mas chega uma hora que precisa bancar. Ô Panzi, Bernard falou que é difícil ganhar muito jogo jogando do jeito que o Galo jogou lá contra o Palmeiras. E aí? Principalmente se jogar mais vezes com o Palmeiras daquele jeito. Depende do adversário também. Sim, porque assim, o nível de concentração e de erro defensivo do Atlético, o de concentração altíssimo e de erro baixíssimo. O Palmeiras não conseguiu criar, teve dificuldade de entrar na área, de tabelar, de ter grandes chances. Isso é raro, com um time que se defende muito. E o Atlético no primeiro tempo, por exemplo, só se defendeu. O Atlético não incomodou o Palmeiras. Quando você joga de forma reativa, você baixa a linha, você se fecha, mas você sai em contra-ataque e incomoda o adversário o tempo todo, como o Atlético fez no segundo tempo. Agora, vai ter jogo que o adversário não é o Palmeiras. O adversário vai te dar a bola. Você vai ter que saber o que fazer com ela. E aí que entra o problema do Atlético. O Galo do meio para trás, com jogadores ali, com o Lianco, com o Juan, com o Natanael, o Lodi, os volantes, sejam eles quais forem pela escolha do treinador,
Ele tem se defendido bem. Você tem falado isso e a Copa mostrou realmente, né? Quantos times de capacidade técnica infinitamente inferiores aos adversários conseguiram se dar bem, prolongando jogos. Defesa organizada. Defesa organizadinha ali. Agora, quando vai pra individualidade é que o bicho pega, né? O time que o elenco é inferior ao do adversário, você consegue montar uma defesa muito bem organizadinha. E o Barba, que é um treinador que pensa futebol diferente, ele já prefere um time reativo. Ele vai montar esse Atlético reativo. E nós vamos ver várias vezes o Atlético reativo contra equipes inferiores. Como nós vimos no segundo tempo contra o Juventude. E eu nem acho que foi porque o Atlético quis. Foi porque o Juventude foi superior ao Atlético. E isso é um problema. Aí é o problema. Não é a questão de o Atlético é gigante, não pode, é obrigação. E isso, da minha boca, vocês não vão ouvir. Mas é nítido que há um problema do Atlético ter dificuldade contra o Juventude num tempo, a ponto do Juventude ter sido melhor e por pouco não ter vencido o Galo. Agora vamos aguardar como é que vai ser a postura lá em Caxias. Eu concordo, com o Bernard em gênero, número e grau. Não vai ser sempre que o Atlético vai vencer um jogo como aquele lá em São Paulo. Aliás, ali é a exceção da regra, porque de regra, a equipe que jogou como Atlético provavelmente perderia diante daquele Palmeiras.